Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para a nossa caminhada em direção a 31 de dezembro, Apocalipse capítulo 22, onde, com a graça de Deus, nós completaremos a Bíblia toda. No dia de hoje, nós começamos mais um livro, mais uma carta de São Paulo. Começamos hoje a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e 2. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo você que acompanha este vídeo através do canal do Padre Daniel no YouTube, e uma saudação também muito especial a você que é telespectador que acompanha através da TV Século XXI. Todos os dias o nosso vídeo ele vai ao ar, a meditação bíblica vai ao ar às 6h25 da manhã. Então que Deus te abençoe. Padre agradece a TV Século XXI pela oportunidade de juntos nós meditarmos a Sagrada Escritura. Se você pode, se você tem condição, seja um benfeitor da TV Século XXI e colabore para que este vídeo e outros programas de evangelização sejam mantidos no ar. Irmão e irmã, começamos hoje a carta de São Paulo aos Gálatas. Onde fica a Galácia? Esta é uma região que São Paulo ele visitou, que São Paulo ele morou durante um período. Quando nós imaginamos, vamos imaginar assim a Grécia atual. Nós temos a Grécia que já está bem na Europa, e se nós imaginarmos o mapa, o padre vai usar bastante a mão, se nós olharmos assim para o lado direito do mapa, nós temos um outro país que é a Turquia. E aí você vai descendo da Turquia, você vai descendo, você tem a Síria e depois já tem Israel. E aí olhando para o lado esquerdo, novamente, aqui mais para o sul, nós temos o Egito. Então imagine a Turquia. A Turquia é um país, se nós formos comparar com o mapa, é como se fosse os Estados Unidos. É um país assim bem comprido. Então, na parte do oeste, nessa parte que nós temos do lado esquerdo, nós temos Istambul, que antigamente era a capital, e Istambul foi depois quando o Império Turco Otomano ele começa a tomar o poder, aqui é a partir do ano 1000 mais ou menos, mas antigamente essa cidade ela se chamava Constantinopla. Constantinopla por quê? Porque o imperador Constantino ele decidiu que Constantinopla seria como se fosse a nova cidade capital do Império. Então nós temos ali, bem do lado esquerdo, bem no extremo, bem no oeste, nós temos Constantinopla, Esmirna, Éfeso, Laodiceia. Nós temos ali as cidades que principalmente São João ele viveu, e ele viveu com Nossa Senhora. Paulo também ele evangelizou neste local. Agora, indo mais para o lado direito, indo mais para o leste, aqui nós já estamos caminhando já para a região que vai chegar na Terra Santa, mais para o leste, mais para o lado direito, principalmente no sul, nós temos Tarso. Tarso foi onde São Paulo ele nasceu, onde ele viveu. E ali naquela região também, bem no extremo, no outro extremo, ali do lado leste, do lado direito, se nós tivéssemos o mapa assim na nossa frente, nós teríamos Antioquia. Antioquia foi onde Pedro foi o primeiro bispo. Antioquia também onde Paulo ele conheceu Barnabé e onde ele começa a sua missão evangelizadora. E se nós imaginarmos bem no centro da Turquia, bem no centro, nós temos ali uma região chamada a região da Galácia. E um pouco também do lado direito, mais pro leste da Galácia, nós temos a região que nós chamamos de Capadócia. Então nós estamos
Falando da Galácia, nós estamos imaginando aqui aquilo que é a Turquia atual. Antigamente se chamava de Ásia Menor. Então foi para esse povo, foi para essa região que São Paulo ele escreve. E aí ele escreve para uma comunidade, pessoas que eram de origem grega, pessoas que vinham aqui, nós estamos falando de uma das maiores províncias do Império Romano. Então, o Império, militarmente, ele era romano, mas intelectualmente, na parte da formação intelectual, baseado na filosofia, ele era grego. Então, aqui nós estamos falando de pessoas que vinham de uma tradição grega, de pessoas que aos poucos estavam se tornando cristãs, e aí quando elas estavam se tornando cristãs, aqui tem o maior problema que a carta vai procurar responder, e nós vamos ver isso desde o começo dela. Pessoas que tinham vindo do paganismo, que estavam se tornando cristãs, mas devido a más influências de líderes da comunidade, eles queriam colocar costumes judaicos naqueles que estavam se convertendo ao cristianismo. Então, algumas pessoas se convertendo diziam que elas deviam voltar à circuncisão, deveriam guardar a lei do sábado, e aí isso irritou profundamente São Paulo. Então, aqui nós temos uma carta onde São Paulo ele é muito incisivo e teologicamente aqui ela é muito profunda. Por quê? Porque naquele período, naquele contexto, houve um grande desvio doutrinário, e aqui isto acabou gerando uma grande tensão entre a fé cristã e as exigências da lei mosaica que pessoas, líderes dessa comunidade queriam colocar nos novos cristãos. Então veja, um contexto onde pessoas pagãs se convertiam e queriam colocar nas costas daqueles que estavam se convertendo costumes que eram judaicos, principalmente da observância da lei, e era como se o cristianismo fosse não só uma continuação, mas fosse uma ramificação, fosse um modo diferente de ser judeu. E nós sabemos que não é isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós temos o Concílio de Jerusalém, onde acontece uma grande ruptura. O judaísmo cumpriu a sua missão na história, preparou um povo de onde viria o Salvador. Deus escolhendo Abraão, acontece lá em Gênesis capítulo 12, ali Deus começa a formar um povo. E por que ele formou um povo? Esse povo iria ser o povo da aliança, que iria preparar, quando ele estivesse maduro, ele iria oferecer um casal deste mesmo povo para serem os pais do Salvador. Então, Nossa Senhora, São José eram judeus, mas com o cristianismo, com a fundação da igreja, houve ali uma separação que deveria ser respeitada. Então, ali havia um grande conflito. Nós vamos ver desde o começo da carta ali, normalmente São Paulo ele faz nas suas cartas uma saudação, ele começa a elogiar a comunidade. Ali, logo nos primeiros versículos, aproximadamente no versículo, para ser bem exato, a partir do versículo 6, ele já começa com tudo fazendo um grande questionamento à comunidade. Então nós estamos em uma comunidade muito perto de onde ele nasceu, de onde ele viveu, ali em Tarso, região antigamente chamada de Ásia Menor, e ali muito perto de Tarso nós temos essa região da Galácia. Então os gálatas não são pessoas de uma cidade, mas são pessoas de uma região, bem no centro ali da Turquia atual. Vamos lá então para o texto. São Paulo, naquele tempo, a carta para ser válida, ela precisava ser endereçada a alguém, ela precisava ter um autor. Então todas as cartas, no começo, a pessoa precisa se apresentar, você precisa dizer para quem que você está escrevendo, quem você é, qual o objetivo da carta. Então não tem como ser de uma forma diferente. Então essa primeira estrutura que nós chamamos de introdução vai ser encontrada entre os versículos 1 e 5. Não tem como São Paulo evitar isso. E aí, quando ele começa o corpo da carta, que é no versículo 6, aqui ele já vai entrar com tudo e vai mostrar toda a sua irritabilidade por esses falsos líderes que estavam surgindo e queriam colocar um peso nas costas do povo que nem os apóstolos, nem Jesus quis colocar. Cristãos que vinham do paganismo, ao se converterem, estavam sendo exigidos de viverem a lei judaica. E aí São Paulo ele diz que isso não é correto. E aí, capítulo 2, a gente vai ver, isso daqui está uma das páginas mais polêmicas aqui do Novo Testamento. São Paulo, ele corrige até São Pedro.
E aí eu já ouvi muitas vezes protestantes dizendo assim, viu, São Pedro não era santo, viu, São Pedro não era o líder, São Pedro não foi o primeiro papa, até São Paulo o corrigiu, até São Paulo disse que ele estava errado. Daqui a pouco a gente vai chegar no texto, a gente vai ver. Ele não corrige São Pedro porque São Pedro não tinha autoridade. Ele corrige São Pedro porque a maneira de São Pedro se comportar, segundo ele, era uma forma que não estava apresentando Jesus como deveria ser apresentado. Ele achava que São Pedro estava sendo hipócrita. Aqui existe algo chamado correção fraterna. Então daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte do texto. Um texto breve que nós vamos meditar em 2 dias, mas que vale muito a pena o nosso aprofundamento. Então nós vamos ali no capítulo 1, a carta começa dizendo assim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo, e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então olha, aqui ele diz, apóstolo, não da parte dos homens, não por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo, e o Pai, que o ressuscitou dos mortos, eu com os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então aqui ele diz que a sua autoridade ela vem de Deus, de Jesus Cristo, e não de um ser humano comum. E aqui ele diz que ele escreve em nome daqueles que estão com ele, não só dele, não cita os nomes, possivelmente Tito. Aqui é uma carta das mais antigas, nós estamos aqui entre os anos 48 e 55. Na Bíblia, novamente, as cartas foram colocadas em ordem de importância, não em ordem do período que elas foram escritas. Então nós temos a maior delas, que é a dos Romanos, depois temos a carta aos Coríntios, depois nós vamos encontrar aqui a carta aos Gálatas, depois vamos a carta aos Efésios, depois Filipenses. Então a carta ela vai diminuindo em tamanho, ela vai sendo colocado aqui uma parte posterior no cânon, na ordem dos livros que estão na Bíblia. Então essa carta aos Gálatas, ela fica depois da carta aos Coríntios, não porque ela foi escrita depois, mas porque ela é menor, ela é considerada de uma importância um pouco menor. Então São Paulo ele apresenta, eu esses dias lendo um comentário que alguém fez de uma das cartas aos Coríntios, a pessoa disse assim, olha, eu estou apaixonada por São Paulo, que homem corajoso, que homem claro nas suas ideias. E eu fiquei tão feliz, eu fico tão feliz quando eu percebo que vocês estão não apenas acompanhando, mas estão fazendo a experiência com a palavra de Deus. Fico tão feliz, é tão gratificante. Nós já passamos aqui, estamos para quase no dia 340, amanhã será o 340. Faltam alguns dias para terminar o ano. Já estamos aqui terminando a primeira semana de dezembro e uma pessoa, quando ela faz a experiência, mostra que isso valeu a pena. Nós, católicos, faltava oportunidade para lermos e meditarmos a Bíblia. E aí o ano que vem você vai preparar pelo menos mais uma pessoa para fazer essa experiência que você também está fazendo esse ano. E aí, São Paulo, aquela tradicional saudação, graça e paz, a voz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mal, do presente mundo mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Então a glória é dada a quem? A Jesus, ao Pai. E quem é Jesus? Aqui ele diz, quem é Jesus? É aquele que se entregou. Se entregou por quê? Porque nos amava? Sim, mas qual o objetivo da entrega de Jesus? Ele se entregou pelos nossos pecados. Aqui ele já disse de forma muito clara, tem pessoas que podem até querer questionar a carta aos Gálatas. Não, isso daqui é de São Paulo mesmo. Ah, será que é de Paulo? Não é? Então o que ele falou na carta aos Romanos, precisavam de justificação, tanto os pagãos quanto os judeus. E aqui ele diz, o que é a justificação? A justificação é o perdão dos pecados. Todos haviam pecado, mesmo aqueles que não conheciam a Deus. Por quê? Porque tinham condição, através da criação, de chegar à verdade. E aqui São Paulo diz, quem é Jesus? Aquele que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste presente mundo que é mau. Então aqui é uma introdução. Aí agora, se eu estivesse com alguns amigos assim conversando numa roda muito pequena com um vídeo desligado, eu diria assim, agora São Paulo vai entrar com os 2 pés na porta. Tem gente que poderia falar palavrão, eu
pessoas que estão próximas de mim possivelmente nunca me ouviram falando um palavrão. Não é o meu jeito. Então, às vezes, eu lembro do padre Jonas Abib, tem outros padres, parece que às vezes a pessoa cria um grande drama, ela vai falar um negócio de outro mundo, aí fala um negócio assim tão simplesinho. Então aqui São Paulo, ele vai chegar arrebentando. Ele vai dizer assim, versículo 6, aqui merece ser grifado. Admiro um pingo de ironia e de mágoa, de agressividade, aqui tem um pouco de tudo. Não estou dizendo que ele está errado, estou dizendo aquilo que ele fez. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Estou admirado. Tão depressa vocês abandonaram a verdade, passaram a outro evangelho. Veja, o que é passar a outro evangelho? Por isso que é interessante a gente ler, meditar. Espero que o padre esteja conseguindo ajudá-los nesse sentido de compreender o texto. Senão a gente passa como um elefante numa loja de porcelana. Lê a Bíblia, vai pisando, lendo tudo, não entende nada. Não entendeu por quê? Não entendeu porque não teve uma introdução. Não entendeu por quê? Porque não leu com atenção. Veja esse versículo 6, aqui é chave de leitura. Aqui é chave para compreender. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Então aqui houve nós podemos chamar de negação da fé, houve uma traição daquilo que era a verdade. E aí ele diz, não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Ele diz, estou surpreso que vocês passaram ao outro evangelho tão depressa. E ele diz, não que exista outro evangelho, tem um só, mas existem falsas pessoas que estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. E aqui ele diz, isso daqui eu acho que não tinha na Bíblia de Martinho Lutero e dos fundadores das igrejas, seitas, comunidades protestantes. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente dos que eu vos anunciei, ou dos que vos anunciamos, seja anátema, seja maldito. E aí ele continua, como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. O evangelho verdadeiro, ele vem dos apóstolos. O evangelho verdadeiro, ele é transmitido através da sucessão apostólica na única igreja deixada por Cristo, que está em diferentes lugares, mas que mantém a sua unidade. Mantém a sua unidade através da liderança e da presença de São Pedro. Quando o próprio São Paulo teve dúvida, ele foi a Jerusalém. Lá em Jerusalém foi Pedro que foi o primeiro a levantar e dar as coordenadas e tomar a decisão de como que seriam as coisas. E por que não continua em Jerusalém? Porque Pedro não ficou em Jerusalém. Pedro foi para Antioquia. Se Pedro tivesse morrido em Antioquia, nossa igreja seria a Igreja Católica Apostólica de Antioquia, mas ele foi para Roma. Então por que a Igreja Católica Apostólica Romana? Não é porque Roma era a capital do Império, é porque lá São Pedro morreu. Então aqui São Paulo é muito claro, não acredite em um evangelho diferente daquele que foi anunciado pelos apóstolos. E hoje cada um tem uma discussão, tem uma confusão, e aí, com todo respeito, igreja da parede preta, eu não consigo entender, Jesus deixou uma igreja, ele não deu autoridade para ninguém fundar a igreja. Quando ele diz sobre igreja, ele diz no singular. Ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Artigo feminino singular, pronome possessivo singular. E aqui São Paulo ele diz de forma muito clara, eu sei que o interessante não é tanto a aplicação nos nossos dias, mas querendo entender o que o texto está dizendo em si. São Paulo, ele está dizendo que não era para se fundar outros, não era para se pregar um evangelho diferente daquele que foi anunciado pelos apóstolos. E esse evangelho, ele foi transmitido através da sucessão apostólica. E aí, depois, o texto ali no versículo 10, a segunda parte do versículo 10, ele diz assim, se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Puxa, quanta coisa bonita, quanta coisa profunda.
São frases assim para a gente meditar e guardar para a vida. Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. A partir do versículo 11, aqui também seria muito bonito que nós lêssemos e meditássemos. Nós vamos encontrar São Paulo, ele apresentando, ele dizendo que o evangelho que ele recebeu, a mensagem de Cristo, o evangelho que ele recebeu diretamente de Cristo e não de pessoas. E aí ele diz aí ele começa a se apresentar, ele começa a contar um pouco da sua história novamente, a partir do versículo 13. Ele vai dizer que era judeu, que perseguia os cristãos, e aí ele vai dizer da sua conversão, ele vai dizer que teve um acidente quando ele voltava de Damasco. Aqui é um texto muito importante para nós termos informações aqui fidedignas, muito particulares de São Paulo, porque aqui é ele mesmo que está falando. Não é que Atos dos Apóstolos diz mentira, não é isso. Não é que Atos é impreciso, mas aqui é ele contando dele mesmo. Ele diz que ele vai para a Arábia, depois da conversão dele, ele passa 3 anos na Arábia. Possivelmente, depois desse período da Arábia, ele passou um longo período em Tarso e Antioquia, só depois que ele começa, a partir do seu encontro com Barnabé, a anunciar a Boa Nova. Então, finalzinho do capítulo 1, nós temos São Paulo, eu diria assim, o capítulo 1 como um todo. Nós temos aqui uma introdução, nós temos ele corrigindo aquilo que era a tendência da comunidade, que era buscar um evangelho diferente. Qual que era esse evangelho diferente? Já havia acontecido a ruptura com o judaísmo, e algumas pessoas lá da liderança da comunidade queriam fazer os cristãos convertidos que tinham vindo do paganismo continuar adotando a rigidez que era da lei judaica. E aí São Paulo diz que esse é um evangelho falso, não é o verdadeiro. E aí depois ele, na segunda parte, ou a terceira, se contarmos a introdução, do primeiro capítulo, ele vai apresentar a si mesmo. Vale a pena ler aqui no finalzinho desse primeiro capítulo. E aí, o segundo capítulo, nós podemos dizer que narra principalmente a visita de São Paulo a Jerusalém e as discussões que ele teve com os líderes da igreja de Jerusalém. E aqui aparece principalmente São Pedro e São Tiago. Ele explica, aqui São Paulo está explicando, que os gentios não precisavam, aqueles que tinham vindo do paganismo, não precisavam se submeter à lei para serem salvos. É neste capítulo que Paulo ele destaca sua resistência a São Pedro, e que São Pedro havia se afastado da mesa dos gentios, ele havia se afastado daquilo que diz Atos dos Apóstolos, que lá na casa de Cornélio, ele ouve um anjo dizer, toma e come, e aí ele pega e faz isso, porque ele percebeu que ali era o momento de romper com tradições de limpeza das mãos, tradição de não poder comer alguns alimentos, ele havia rompido. E aqui São Paulo está dizendo que São Pedro ele ficou com medo de ser criticado por alguns judeus, então ele havia aos poucos voltado a ter alguns hábitos, alguns costumes baseados nas leis judaicas para agradar aqueles que eram líderes da comunidade, aqueles que eram de tendência judaica. Aí ele diz que São Paulo estava sendo hipócrita. São Paulo uma hora falou uma coisa e depois estava vivendo outra. E aí, se vocês quiserem ler sobre este conflito aqui de São Pedro com São Paulo, nós podemos ver principalmente nos versículos 11 até o versículo 14. Então, o comecinho deste capítulo 2 vai mostrar aqui o conflito que São Paulo tinha com aquela tendência de voltar a colocar leis judaizantes como um peso, como uma exigência para alguém ser cristão. Então, ele fala sobre isso, circuncisão não era necessário. Aí, depois de uma segunda parte desse capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14, nós vamos ver São Paulo corrigindo publicamente São Pedro, dizendo, em outras palavras, que era como se ele fosse uma pessoa hipócrita. E aí no final, ele vai falar, a partir do versículo 15, vai falar novamente da justificação. Um tema que ele deixa muito claro, nós precisávamos ser justificados. E como que nós fomos justificados? Pela salvação realizada por Cristo. E à medida que nós acreditamos nele, nós somos salvos
pela justificação que ele já realizou. Então, o que nos salva não é circuncisão, não é acreditar nas leis de Moisés, ou na lei que Moisés recebeu no alto do Monte Sinai. Não, o que nos salva é a fé em Cristo. Por quê? Porque ele é o Redentor. Irmãos e irmãs, é isso que nós tínhamos para hoje. Amanhã nós vamos continuar. Amanhã é um dia um pouco mais exigente. Vá com calma e faça a leitura dos capítulos 3, 4, 5 e 6. A outra parte desta carta de São Paulo aos Gálatas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.